Boa noite, gente. Aqui é a Ariadne, sou professora de redação. E a partir dessa semana, a gente vai publicar sempre um conteúdo novo sobre prática de redação. E para que vocês consigam, né, ter mais clareza sobre muitos conceitos, sobre a prática textual, para que vocês consigam absorver bastante conteúdo para melhorar a prática de vocês, para aprimorar a prática de vocês. E também para que seja um local de troca. Então, sempre quando vocês vierem aqui no nosso canal, deixem também ideias que vocês tenham, por exemplo, que ainda existam dúvidas sobre elas, ou que, né, alguns conceitos que ainda não estão claros, ou qualquer outra dúvida em relação à prática textual, né, sobretudo essa que vocês estão aí agora fazendo e treinando para o Enem, para que eu consiga também fazer alguns vídeos aqui que satisfaçam as dúvidas de vocês, né, para que sanem as dificuldades e as questões que ainda estão abertas, tá? Eu escolhi para hoje uma aflição, né, que muitas vezes eu recebo das minhas alunas e dos meus alunos, principalmente nas semanas que antecedem a prova do Enem, que é a seguinte: ai, professora, que tema que vai cair? Me fala algum tema, me dê alguma sugestão. Aí eles ficam no Twitter do INEP, do MEC, vendo todas as postagens, achando que ali serão dadas alguns sinais, né, de um tema que vai cair no Enem. Então, a escolha temática da prova é uma questão que aflige muito, né? Vocês que estão se preparando. Então, eu preparei aqui hoje uma conversa para que vocês consigam entender o que vem, por exemplo, acabar com essa aflição de vocês, que é a seguinte: se vocês têm o posicionamento crítico de vocês, né, como um hábito, né? Se vocês têm o processo de reflexão de vocês como uma prática cotidiana, então vocês não vão precisar ficar apegadas e apegados a essa ideia de que eu preciso saber o tema da prova. Então, gente, nós vamos começar aqui um trabalho que é o seguinte: vamos desenvolver o pensamento crítico. Porque desenvolvendo o pensamento crítico, né, vocês também desenvolvem o hábito de refletir, o hábito de analisar, seja lá qual for esse tema. E aí vocês serão capazes de discutir sobre inúmeras temáticas, sobre inúmeras problemáticas, a partir do hábito de refletir, né? Então eu trouxe para vocês aqui um material que eu vou usar como exemplo para as nossas reflexões de hoje, tá? Então, primeiro, né? Essa aula é para você que tem medo do tema que vai cair no Enem. Essa é a minha proposta de hoje aqui para nossa conversa. Pessoal, primeiro de tudo, então, que vocês têm que ter na mente é o seguinte: é preciso desenvolver o pensamento crítico, né? E o que é o pensamento crítico, pessoal? É exatamente o ato de pensar criticamente. Eu sei que pode parecer pleonástico o que eu estou falando aqui, redundante, mas desenvolver o pensamento crítico é exatamente essa prática de pensar e elaborar uma crítica sobre um determinado, pode ser assunto, pode ser tema, pode ser qualquer objeto de análise. Então, o pensamento crítico, ele pode ser desenvolvido a partir do momento que vocês conseguem ler uma situação, um texto, um objeto, uma série, uma escultura, uma pintura, ouvindo uma música. Ler aqui, claro, né? Eu não estou me referindo apenas a ler, o ato de ler palavras, mas saber absorver primeiro aquele conteúdo, depois interpretar esse conteúdo, por exemplo, o que esse conteúdo me traz como mensagem, e refletir sobre ele, né? E aprofundar essa interpretação. Então, pessoal, isso pode ser
aplicável a qualquer objeto de análise, né? Esse caminho. Um outro momento é, por exemplo, observar o tema que é trazido por esse material que vocês estão analisando, né? Seja um quadro, seja um filme, por exemplo, né? Então, primeiro eu extraio qual é o tema ou quais são os temas desse objeto, né? Por exemplo, uma notícia, por exemplo, um documentário, por exemplo, uma conversa, né, que eu tive num ponto de ônibus. Eu observo quais temas são presentes naquele objeto que eu estou analisando e qual a relevância desses temas. Por exemplo, por que é importante esse tema na minha reflexão, tanto individual quanto mais social, né, mais ampla. Então, eu estou aqui seguindo, né, como se fosse uma prática mesmo, que deve ser, assim, gente, diária, tipo escovar os dentes, né? Ler, interpretar, refletir, observar o tema, a relevância, identificar muitas vezes as problemáticas que são presentes nesse tema, né? Então, por exemplo, eu vejo lá um quadro e falo, olha só, aqui são abordadas tais problemáticas que trazem outras reflexões. Então, eu vou ampliando a minha relação de reflexão mesmo, né? A minha relação de ideias, eu posso conectar ideias desse quadro que eu estou analisando, ou dessa música, ou desse filme, ou dessa série, com outras leituras que eu já tenha tido, né? Então, eu identifico essas problemáticas, eu levanto questionamentos, perguntas mesmo, né? Por exemplo, de onde vem essa crítica? Por que essa pessoa, esse artista ou essa artista levantou essa questão? Qual era a intenção? O que ela quis atingir ou ele quis atingir? Né? Qual era o público-alvo? Quais são as marcas aqui que trazem essa crítica? Enfim, questionamentos, gente, que vocês podem também levantar para qualquer que seja esse objeto de análise, tá? Elaborar pontos de vistas. E aí vem um momento em que vocês agem, né, ativamente nessa reflexão. Por exemplo, o que eu achei desse quadro? O que eu penso sobre essa música? Qual é o meu posicionamento em relação a esse filme? Eu concordo, né, com a visão da diretora ou do diretor desse filme? Eu concordo com essas temáticas? Por que, né, eu vejo relevância nisso? Então, é o momento em que vocês emitem um parecer, né, um ponto de vista sobre essa obra que vocês estão analisando, seja ela qual for, tá? Selecionar argumentos para sustentar esse ponto de vista. Por exemplo, eu vi um filme muito legal de um diretor chamado Fatih Akin, depois eu deixo aqui na descrição do filme, muito maravilhoso esse filme, chamado Contra a Parede, né? É um filme que conta a história de duas pessoas, não vou dar muito spoiler porque é um filme muito legal, não quero estragar, mas o diretor ele aborda duas perspectivas diferentes de duas personagens, as personagens principais, e cada uma tem uma visão diferente sobre a mesma história, né? E essas visões, elas ora se encontram, ora se distanciam. E eu gostei muito dessa obra e eu estou emitindo o meu ponto de vista, tá? Eu gosto muito dessa obra porque a partir da crítica levantada ali, né, com as diferentes perspectivas, eu consigo ampliar a minha capacidade de discutir, de entender, por exemplo, qual é a representação de estrangeiros, por exemplo, de origem turca na Alemanha, né? É a grande temática ali que também é tratada pelo filme, né? Passando por tradições, passando por costumes, passando por comportamentos, né, de duas culturas que convivem, como a cultura turca e a cultura alemã. Então, eu estou aqui selecionando argumentos para convencer vocês de que o meu ponto de vista sobre o filme, né, de que ele é um bom filme, que ele é um filme bastante importante, interessante, enfim, né, estou aqui selecionando argumentos para defender o meu ponto de vista. Então, tudo isso, gente, é um processo, como eu estou dizendo para vocês. E esse processo, ele pode ser assim, coroado mesmo, né,
Então, eu passei por tudo isso, por todos esses passos. E agora eu sento lá, pego um caderno, né? Essa não é nenhuma prática que vocês vão falar assim, eu vou então fazer em 30 linhas como se espera lá no Enem. Não, isso aqui é uma prática diária que vocês podem fazer. Pode ser ali parágrafos dissertativos apenas, tá? Mas é importante que vocês tenham esse hábito. E depois de um tempo, vocês voltam para esse texto que vocês escreveram e pensem assim, beleza, o que eu poderia fazer nesse texto para ele ficar com uma linguagem mais refinada? Né? Quais conectivos eu poderia usar aqui para tentar elevar um pouco aqui o meu nível de linguagem, né? Para que ele fique mais aprimorado, mais elaborado. Né? Então, às vezes ali no momento nem é bom olhar muito para ele, né? Porque como eu disse para vocês, é um processo. E aí, às vezes, distante desse texto, vocês podem criar mais maturidade. E depois, gente, vocês vão ver que lá na hora da redação mesmo, né? Na hora do pra valer, essa prática já vai ter sido tão naturalizada no hábito de vocês que vai virar exatamente um hábito comum. Tudo bem, gente? Beleza. Então, um exercício aqui para a semana, tá? Encontrem um objeto de análise, seja ele qual for. Uma escultura, uma notícia, um filme que vocês viram na Netflix, ou sei lá onde, né? YouTube, televisão, uma série que vocês gostam de acompanhar, uma música de alguém que vocês admiram, né? Esculturas, obras artísticas, postagens de rede social. Procurem um objeto para análise, tá? Eu, por exemplo, nessa segunda-feira passada, né? Que dia foi? Hoje é dia 15, então foi ontem, 14, né? Tô gravando o vídeo para vocês no dia 15. Então, ontem eu abri o jornal e tinha essa matéria ali. Essa matéria me impactou, né, momentaneamente, pelo título, que me chamou muita atenção, e depois porque eu fiquei pirando nessa notícia, como eu disse para vocês, nesse processo de elaborar o meu pensamento crítico sobre esse texto, né? Então, nesse momento de elaborar um pensamento crítico e me posicionar criticamente, primeiro eu vou ler com atenção, né? Eu vou interpretar todas as informações que estão aqui. Eu vou me debruçar sobre esse material e vou tentar extrair tudo o que ele pode me oferecer e também depois, né, fazer todas essas relações com outras leituras que eu tenho. Então, primeiro, quando eu vi essa matéria, o título me chamou muita atenção, né? Mortes de pacientes na fila do transplante saltam 44% na pandemia. Li esse texto, lá no texto havia, depois eu vou deixar também o link para essa matéria, né? Vários gráficos mostrando como foi a doação de órgãos no ano passado, como foi nesse ano, né? As filas de transplante, como elas estão nesse momento, né? Então, eu fui pensando nos temas, né? Enquanto eu lia, eu fui pensando nos temas trazidos por essa matéria. Então, por exemplo, obviamente, saúde pública é um tema aqui bem marcante, né? Porque a gente vai falar de saúde pública. Doação de órgãos também é um tema trazido por essa matéria, né? Transplante de órgãos, fila de transplante, né? Fila de espera para receber esses órgãos, né? Junto a esses temas, também chegam as problemáticas. Por exemplo, o que eu notei dentro dessa matéria em relação aos transplantes de órgãos, né? Aos transplantes de órgãos, que houve uma queda no índice de transplante. Então, é uma problemática dentro do tema. Vocês estão vendo que, né, a problemática é associada a esse tema. Aí, que outra problemática possível aqui trazida por essa matéria? Que há hoje um aumento significativo da fila de espera. Olha, tudo isso aqui eu estou tendo, né, no meio dessa leitura. Essa leitura está me trazendo todos esses questionamentos, essas problemáticas, esses temas, né? O que eu também notei de problemática aqui? Esse retrocesso de um cenário que até então se encontrava promissor, né? Ou seja, havia já um processo de transformação na cultura de doação de órgãos, né? Um decréscimo do tempo de fila de espera, né? Para receber um órgão. Estava rolando isso antes da pandemia. E aí veio a pandemia e retrocedeu, né, assim, drasticamente esse cenário que se encontrava em progresso antes, né?
Então, todos os temas que eu listei ali, né, lendo esse tema, né, são assuntos um pouco mais gerais. E as problemáticas associadas a esse tema, eu aqui extraí alguns exemplos, mas vocês podem continuar lendo esse texto várias vezes, extraindo mais temas e mais problemáticas, né? Por exemplo, a alta do índice de mortes, né? Porque se não há transplantes, né, não há pessoas que são salvas por esses órgãos que são doados, né? Então, consequentemente, há essa alta no índice de morte. Então, pessoal, vocês estão vendo que eu consigo correlacionar rapidamente ali, né, a saúde pública, a doação de órgãos, a transplante de órgãos, mas eu estou sendo aqui agora, né, estou passando por esse processo de associar que problemáticas estão presentes nesses temas aqui, que são aspectos mais gerais, né? Além desse momento, pessoal, eu posso desdobrar a minha reflexão. Eu trouxe aqui alguns exemplos de desdobramento. Nós poderíamos pensar, por exemplo, na cultura de doação dentro do cenário brasileiro, né? Que no momento está em retrocesso. Então, como ela se encontrava em progresso, né? Em avanço? Porque houve muitas campanhas, ainda há campanhas, né, de doação, há discussões dentro da mídia, dentro das escolas, sobre a importância da doação de órgãos, né? Há também de se considerar as contrariedades que estão sendo ali vencidas, né, com esse estabelecimento da cultura de doação de órgãos, né? Então, há contrariedades que estão sendo colocadas mesmo abaixo, né, para poder salvar as vidas. Claro que as campanhas são responsáveis, né? E a discussão sobre esses temas também, elas dão conta de quebrar muitos tabus, né? De trazer mais informação, né? Aspectos religiosos que também são colocados em pauta, né? Para que não se torne contrariedade também dentro dessa cultura de doação, né? Tendo em vista que nós vivemos num país bastante religioso, né, em que a religião também influencia nas tomadas de decisão, né, embora o Estado seja laico. E também em relação às discussões sobre empatia, né, uma vez que a gente também se coloca, ou deveria se colocar, ou estava já se colocando, né, porque estávamos numa ascendência dentro dessas discussões, né, de que pensar sobre, e se fosse, por exemplo, um ente querido meu que estivesse precisando de órgãos, eu não ia gostar que alguém doasse um órgão que salvaria ali a vida desse ente querido, né? Então, a criação de empatia, né, é um processo também, a gente não cria empatia de uma vez, né? Então, é uma cultura que estava sendo consolidada e com a pandemia, né, tudo isso se encontra no momento em retrocesso. Olha, vejam, pessoal, é uma notícia pequena, aparentemente, né? Eu demorei ali, por exemplo, nem 5 minutos para ler a matéria e a reportagem. Mas ela me deu bastante motivo para parar e refletir sobre esse assunto, né? E pensar em tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, né? Nesses desdobramentos todos, que, claro, né, são mais um lado da pandemia em que a gente se encontra, mais uma consequência, né, das tantas infinitas que a gente tem sofrido, né, e que a gente vai sofrer ainda. Tudo isso, todo esse momento que a gente teve agora é o momento justamente de pensar, né, criticamente sobre um determinado objeto de análise, que eu usei aqui, né, como exemplo, uma notícia comum, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, uma outra análise, por exemplo, tá? Eu cliquei lá, YouTube, né? Quero ouvir algumas músicas agora enquanto eu trabalho e pá, digitei lá Emicida, né? Que é um artista que eu admiro bastante. E vem essa, por exemplo, né? Vem essa música. Essa música foi lançada ano passado e quando ela foi lançada, ela me tocou profundamente, não só pela estética do vídeo, né, que me agrada muito, mas pela mensagem que essa música, essa composição traz. E, claro, né, juntamente a toda a produção da música com a Majur e com a Pablo Vittar,
que trouxeram, enriqueceram muito essa produção do Emicida. E como que a gente pode desenvolver pensamento crítico, né, o nosso posicionamento crítico, com uma música de YouTube, por exemplo, né? Eu convido vocês, vou deixar também o link aqui, né, dessa música, mas aproveitando também que a gente está em setembro, né, e nós temos uma discussão muito profunda, que é uma discussão seríssima sobre depressão, sobre suicídio, né, e é um mês de alerta, aí é posicionamento crítico, né, já vem a Ariadne crítica aqui para se posicionar, mas é uma discussão obrigatória em todos os lares, em todas as salas de aula, né, em todos os ambientes, porque é um mal que atravessa a humanidade, a gente está imerso, né, nessa problemática, né? Desconsiderá-la é deixar que muitas pessoas sofram, né, e acabem com sua própria vida. E olha só, eu nem comecei a falar da música e a gente já está falando criticamente vários tópicos trazidos por ela, né? E quais são os temas que eu vejo acontecendo aqui? Não só na música, mas paralelamente à música. Porque se a música existe como letra, vocês vão ver lá depois, né, a letra dessa música, é porque ela está dialogando com pessoas que justamente trazem seus traumas, né? Assim como eu, Ariadne, tenho, né, uma porção de traumas, eu me identifico com essa música e muitas pessoas que também têm os seus traumas também se sentem ali dialogando com essa temática, né? Porque é uma temática que esbarra em qualquer ser humano. Então, a partir do momento que eu também tenho essa vivência, eu observo a presença dessa temática ali cruzando com essa música, né? Que outros temas essa música também toca, né? Mesmo que indiretamente. Em tristezas, né? Na falta de fé em si, né? Muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos, e aí essa música vem falar com essas pessoas, né? As pessoas que estão nesse momento sofrendo de depressão, né? E que muitas vezes nem sabem direito o que fazer, porque existe um tabu ainda muito grande, né, que permeia a nossa sociedade, que faz com que temáticas tão sérias como essa sejam tratadas de maneira leviana, né, sem importância. Traz a temática indireta do suicídio também, né, de pessoas que abandonam a própria vida por não encontrarem caminho, né, para lutar contra a depressão, para conseguir fé em si, né, para superar tristezas e traumas. E justamente, né, essa música ela vem como uma forma muito forte de luta contra todo esse cenário, né? Então, esses artistas todos se uniram para falar com essas pessoas de modo a transformar essa realidade. Gente, se vocês olharem os comentários dentro desse vídeo, né, associados a esse vídeo, é tanta história linda e tanta história triste também, mas de pessoas que se veem ali naquele enredo, né, dessa música, e que externalizam também os seus posicionamentos críticos a partir do momento que eles estão ali refletindo sobre aquelas temáticas. E aí, quanto mais ideias, né, ou diálogos eu tenho dentro de supostas temáticas, como essa música que traz, né, para discussão, eu também amplio o meu repertório de discussão. Aí eu deixo de ter apenas a minha visão de mundo e entro em contato com outros posicionamentos críticos. Então, pessoal, olha só como o YouTube pode ser uma ferramenta de muita valia para esse desenvolvimento de posicionamento crítico, né? Outra temática também trazida aqui pela música do Emicida é a motivação, né? Porque em todo momento a música expressa isso. Gente, acreditem em vocês podem, vocês têm potência, vocês têm energia. Então motiva as pessoas que estão totalmente desacreditadas, né, pela falta de fé em si, a se levantarem, a seguirem, a lutarem, né, a persistirem, porque a vitória vai vir. Então essa música ela tem esse poder de motivar as pessoas. E isso vocês vão ver também nessa lista de comentários, que é imensa. Então, essas pessoas também foram motivadas a essa reflexão. E, obviamente, aquelas pessoas que não viveram isso na pele, né, têm essa oportunidade de criar empatia, né, pelo vídeo, pela música, pelos comentários, né? Então,
todas essas temáticas estão presentes em uma música. E eu poderia aqui listar outras, né? Mas, porque eu também não quero criar um vídeo muito longo, a gente poderia aqui ficar fazendo análises muito profundas sobre esse clipe, o próprio trabalho do vídeo, né? A locação, os cenários, as pessoas que estão ali, cada um com a sua história. Gente, é muito rico, mas vocês precisam, né, se dispor a refletir sobre isso, a se abrir para essas riquezas textuais, né, que estão presentes nos filmes, nas músicas, nas séries, em tudo que a gente já falou antes, né? E por fim aqui, né, não esgotando, obviamente, a lista de temas, né, aqui também eu encontro muitas histórias de superação, também é uma temática. E que problemáticas estão envolvidas aqui nessas temáticas, né, pessoal? Além de trazer, por exemplo, a urgência em se discutir esse tema, né? Não é só porque a gente está no Setembro Amarelo, né, e vamos falar sobre... Não, a urgência de se discutir sobre esse tema diariamente, né, nas mídias, na escola, né, na família, né, em qualquer ambiente, né, que seja. Esse é um tema que se deve discutir, porque há pessoas que estão sofrendo, estão desorientadas, estão totalmente desmotivadas, né, não vem uma saída para isso. Então, a abertura para se discutir esse tema é urgente, né, precisa ser feita. Aí uma análise um pouco mais fria sobre esse tema, né? Matemática mais estatística, os índices de casos de depressão entre jovens, no Brasil, por exemplo, aumentam, né? Então, se eu olho esses índices, eu vejo mais urgência ainda em se discutir sobre essa temática. Essa é uma problemática trazida de maneira indireta ali pela música, né? E também modos de transformar a realidade. Por exemplo, o Emicida fez essa música, fez esse clipe com uma intenção de transformar esse problema, né? Como eu vou transformar essa realidade? A partir de que artifícios, de que maneira, né? Então ele usou a música, usou a arte para isso. Mas e nós, dentro da nossa arte? Aí eu tô aqui refletindo, né? Eu como professora, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu escolhi aqui hoje para trazer na aula, porque eu acho que é uma temática, assim, como eu disse antes, né? Essa é uma problemática que eu extraí dessa temática. É urgente, né? A gente precisa falar disso, a gente precisa abrir espaço para isso. Eu poderia ter escolhido qualquer outra canção, escolhi essa, porque acredito que essa é uma temática, assim, a gente precisa discutir isso agora, né? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que, né, estamos explorando o tema, estamos discutindo aqui sobre vários vieses possíveis, né? E para ampliar mesmo o nosso processo de reflexão, tá? Como agir aqui também, né? Quem deve agir para transformar essa realidade? Essas perguntas vocês podem fazer, por exemplo, para outras, né? Outras temáticas, por exemplo, aquela de doação de órgãos, a gente também pode perguntar, né? Nós temos esse cenário hoje, né? As filas estão aumentando, os transplantes não estão acontecendo. Como transformar essa realidade, né? Como agir? Quem deve agir? E já que a gente está falando de redação do Enem, todo esse processo de pensamento sobre a problemática também me ajuda lá na hora de elaborar uma proposta de intervenção, né? Porque eu já estou refletindo sobre isso, então não é uma prática artificial. Ela vai se tornar natural a partir do momento que isso se tornar um hábito. Tá? Por exemplo, vocês estão lá, vocês têm rede social, presumo eu, né? Vocês fazem parte aí de rede social, Twitter, né? Instagram, ou TikTok, Snapchat, nem sei se vocês usam ainda Snapchat, nem sei. Facebook, que eu sei que a galera mais nova não gosta de usar, né? Enfim, outras redes sociais que vocês gostam de usar, e às vezes vocês estão navegando por essas redes e pá, vem aí um material, às vezes vem uma postagem, né? Por exemplo, eu estava na minha rede social, no Twitter, e pipocou esse vídeo aqui lá no meu feed, né? E eu comecei a ver esse vídeo e me deparei com essas falas, né? Essa é uma cantora, né, gospel famosa, chamada Ana Paula Valadão,
e ela colocou lá numa conversa, né, dentro de uma entrevista ali, ela colocou o pensamento dela sobre um determinado assunto, e esse pensamento gerou em mim reflexões. Então, eu vou dizer ali primeiro qual foi o pensamento, né? Ela disse o seguinte: muita gente acha que isso é normal. Ela está se referindo aqui à homossexualidade, tá? Muita gente acha que isso é normal. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher, e é assim que nós cremos. Qualquer opção sexual é escolha do livre-arbítrio do ser humano, e qualquer escolha leva às consequências, né? Aí ela vai tratar aqui também de que a Bíblia trata como pecado, né? Que o pecado tem uma consequência que é a morte. E aí ela associa a AIDS, né, para mostrar que a união, né, sexual entre dois homens causa essa enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, e que, enfim, não é o ideal de Deus. Quando eu entrei em contato com esse texto, gente, então o posicionamento crítico, como eu disse para vocês, é um processo que deve ser natural, né, em nós, seres pensantes. Então, nós entramos em contato com esse material e a gente vai emitir primeiro uma reflexão, seguindo todos aqueles passos, né? Primeiro eu vou ler, aí eu vou interpretar, né? Aí eu vou colocar dentro de um contexto, aí eu vou pensar sobre isso, aí eu vou elaborar o meu ponto de vista, eu vou selecionar meus argumentos, né? Mas, primeiro de tudo, né, eu li e aí pensei, quais são as temáticas possíveis de se extrair dentro dessa postagem de Twitter, né, de um tweet? Por exemplo, eu vejo aqui presente a homofobia, né? Porque a partir do momento em que ela fala, não, a homossexualidade não é normal, é anormal, então eu estou trazendo para os homossexuais esse caráter de anormalidade, né? Como se eles fossem seres anormais dentro de uma espécie que seria considerada normal, né? Dessa maneira eu faço uma distinção que é anticonstitucional, né? Além de ser criminosa, né? Então, pessoal, existe aqui nessa fala, eu consigo extrair, né, um pensamento homofóbico, um pensamento que infringe direito humano. Além disso, eu vejo uma outra infração aqui, né? Eu vejo uma associação de homossexuais, né? Como até ela fala ali, né? Uma relação quase que lógica, né? Que os homossexuais se contaminam com AIDS, que contaminam as mulheres. Aí eu fiquei pensando, mas aí também tem um outro problema, né? Que é a sorofobia, né? A fobia daqueles que têm que são soropositivos, né? Eu vou extraindo a partir da minha interpretação, porque eu conheço esses conceitos, eu conheço o que baseia a minha Constituição, eu baseio quais são os valores circulantes, né? Eu vejo que há na presença dessa fala também muito de uma fala que é proferida dentro de espaços religiosos, né? Com os quais nem todos, né? Eu vejo aqui também dentro do Twitter muitas pessoas evangélicas, católicas, enfim, né? Outras linhas cristãs que repudiaram essa fala, né? Então, eu não vejo um discurso uníssono, nem todas as pessoas pensam dessa forma dentro de ambientes religiosos, né? Mas dentro dessa fala especificamente, eu consigo extrair, eu consigo interpretar posturas homofóbicas, sorofóbicas, né, intolerantes em relação ao próximo, né? Uma vez que ela afirma que homossexuais vivem, que não são normais, né? E depois ainda ela trata, né, a homossexualidade como se fosse uma opção, né? Já estudos antigos já trazem isso, né? Ainda mais os mais novos que trazem isso de uma maneira muito categórica. Não é a normalidade, não é uma opção, né? E sim uma orientação. Então, além disso, ela está sendo aqui intolerante nessa fala, né? Além disso, ela traz em si vários preconceitos, muitas vezes por falta de informação, né? Porque ela não tem estabelecidos nela ali os conceitos, o conhecimento sobre a situação, né? Que muitos homossexuais, né, e transexuais, e enfim, toda
todo aquele ou aquela que sofre com esse discurso, né, que está vendo ali naquele discurso retirado, né, um número enorme de direitos, de existência, inclusive, né, além de informações falsas, né, porque os homossexuais, eles não são vetores de HIV, né, assim como ela trata, né, além de informações que acho que todo mundo deveria propagar com mais clareza também, né, de que o vírus ele é transmitido por qualquer pessoa, né, que ele também está dentro da casa de famílias, né, principalmente de heterossexuais, por exemplo, que têm relações extraconjugais e que eles sim levam para casa e contaminam as esposas muitas vezes, né? Mas isso ela não traz, ela deturpa essa informação, né, para transmitir aqui uma informação falsa que vai ter um problema, vai gerar um problema, né, de saúde pública, porque a desinformação traz isso. Como se fosse assim, então tá bom, eu sou hétero, então, né, eu estou imune a isso, né? Então eu estou salvo dessa doença, porque essa doença é exclusivamente de homossexuais. Vocês estão vendo o perigo da desinformação, né? Então é um problema de saúde pública que se causa a partir da propagação de uma mensagem falsa como essa, né? Então, pessoal, que problemáticas estão incutidas dentro dessas temáticas? Discurso de ódio é um deles, né? É um problema trazido aqui, né? A negação de direitos, né? Por exemplo, o direito de existir, né? Uma vez que eu nego a existência dessa pessoa, falando que essa é uma pessoa anormal, né? E eu atribuo ainda a essa pessoa, né, um caráter de disseminador de doença, aí eu estou tirando um monte de direitos dessa pessoa. E olha só, eu fortaleço aqui estigmas, porque se eu já tenho uma parcela da população que pensa isso, eu fortaleço também muitos estigmas. E eu impeço o progresso dentro dessas discussões. Então, todos os esforços na direção de se garantir direitos a homossexuais, a pessoas que são soropositivas, que também estão sendo aqui altamente atingidas por esse discurso, né? Como se elas também fossem um mal da sociedade. E são pessoas, né, merecedoras de direitos como qualquer pessoa, né? Então, estou fortalecendo aqui com esse discurso, né, esses estigmas. E olha só, essa problemática eu estou aqui, né, pensando, refletindo, pirando aqui nessa discussão. A propagação da desinformação, né, a gente viu ali um número bem expressivo, né, de curtidas, de repostagens, de compartilhamentos, de diversas naturezas. Então, com isso, se propaga a desinformação, e se propagando a desinformação, eu também tenho várias outras consequências aí bem perigosas, né? Inclusive de aumento de índices de contaminação por HIV, né, pessoal? Desdobramentos possíveis para essa reflexão, por exemplo, como se formam esses discursos de ódio? Porque esses discursos, eles vêm de algum lugar. Então, como é que eles se formam? Eu posso lançar aqui questionamentos que vão me levar à elaboração de pontos de vista, né? Por exemplo, de onde vêm esses discursos, né? Quem são essas pessoas que propagam esses discursos de ódio? O que contribui para essa propagação? Qual é a influência desse discurso de ódio no comportamento das pessoas que estão ali em contato com esse discurso e que abraçam esses discursos, e outros que são vítimas desses discursos, né? Como é que se influencia também no dia a dia dessas pessoas que são atingidas por um discurso tão agressivo como esse, né? Então, tô aqui desdobrando essa reflexão e pensando mais. Por exemplo, como é que a gente diferencia um discurso de ódio da liberdade de expressão? Foi uma outra coisa que me ocorreu também lendo os comentários das pessoas que se colocaram, né, referentemente a esse tweet, né? Porque uns disseram, não, mas... e a liberdade de expressão? Ela pode dizer o que ela quiser, né? Aí eu preciso entender direito o que é a liberdade de expressão. Eu preciso entender direito o que é o discurso de ódio. Onde está o limite entre um e outro,
né? Então, dessa maneira, pessoal, vocês estão vendo, eu estou dando margem a mais reflexões. E aí eu amplio as minhas pesquisas, eu amplio as minhas análises, eu amplio o meu modo de ver o mundo, né? A partir desse momento, eu tenho mais e mais repertório para poder pensar criticamente, para poder elaborar bem as minhas reflexões, para eu poder ter argumentos suficientes para defender uma posição, meu posicionamento crítico. E dessa maneira eu consigo me preparar para qualquer que seja o tema, tá, pessoal? Então, hoje foi aqui uma aula para mostrar para vocês como vocês podem criar, né, esse hábito de pensar, refletir criticamente sobre qualquer que seja a temática ou o objeto de análise que vocês vão pegar para se debruçar, né, sobre ele, para refletir e para ampliar mesmo o conhecimento de mundo e a capacidade de vocês de discutir sobre quaisquer temas, tá? Então, eu espero ter contribuído bastante aqui com a caminhada de vocês, né, que também é minha, nossa trajetória para escrever textos mais aprimorados, né, mais elaborados, mais bem pensados, né, e espero que vocês tenham aproveitado bastante e que consigam colocar na vida de vocês, na rotina de vocês, esse momento de refletir criticamente sobre, né, o que rodeia vocês. Pessoal, tudo pode ser tema. E aí vocês não vão ter medo mais do tema do Enem, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.